Migs, beleza? Essa é uma aula que eu tô dando para os meus alunos do Mediciners, mas eu vou deixar ela aberta aqui no YouTube por uma razão. Nós vamos iniciar agora progressões aritméticas, que é o próximo assunto. E eu vou propor esse estudo de progressões aritméticas de uma forma reversa. Que é o quê? Geralmente, a gente faz lá, estuda um pouquinho de teoria, vai fazer questões do Enem. Só que eu quero que os alunos entendam progressões aritméticas usando exercícios já logo de cara para aprender. Por quê? Eu vou te mostrar formas mais simples de associar a fórmula mesmo, né, das PAs. E também, esse tipo de raciocínio sequencial, ele é muito lógico. Então, a gente consegue fazer de formas associativas e não necessariamente usando fórmulas, né? Então, é isso. Então, para os medicinas, essa aula, ela está sendo uma pré-aula. Eu quero que vocês deem uma olhada nesses exercícios antes. E depois eu vou dar uma aula teórica de PA, que eu amo esse assunto, é um dos meus preferidos da matemática, progressões aritméticas e geométricas e etc e tal. Aqui, ó, o máximo que nós vamos esbanjar de matemática nessas aulas pré-PA seriam a fórmula do termo genérico, né? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, e as somas dos termos, que é N que multiplica a 1 mais a N sobre 2. Inclusive, na aula, eu vou explicar de onde essas fórmulas surgiram e tudo e tal, para vocês poderem lembrar elas de forma mais simples. Tá? Inclusive, eu vou até deixar linkado aqui um vídeo que eu já expliquei isso, se vocês quiserem olhar lá, para se prepararem para essa aula. Muito bom. Como eu sempre digo, por que eu estou fazendo isso especialmente na aula de progressão aritmética? Porque progressão aritmética provém de função de primeiro grau, então a gente vai voltar nesse assunto, e também por causa de raciocínio lógico, que ela expande muito o seu raciocínio lógico. Então, deem muita atenção nesses exercícios, assistam antes da aula e bora lá. Inclusive, eu acho que eu vou deixar, inclusive, também, né, essa aula pública aqui no YouTube, a aula do Medicinas, que eu vou dar de progressão aritmética, ok? Então, vejo vocês lá nos exercícios. Considere as seguintes sequências de números: 1, 3, 11, 2, 6, 18, 2, 5, 10, 17. Os números que continuam cada uma das sequências na ordem dada devem ser respectivamente. Então é o seguinte, aqui os números estão aumentando 4, ó, de 3 para 7, 4, de 7 para 11, 4. Então eu vou aumentar 4 aqui, o próximo número dessa sequência é o 15. Daqui para cá, eu estou multiplicando por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Ok? E daqui eu estou aumentando 3, aqui 5, aqui 7. Então, eu estou aumentando os números ímpares. Ou seja, o próximo número que eu vou aumentar é 9. Então, 17 mais 9, 26. Então, vai ser 15, 54 e 26, letra C. Ok? Tranquilo, né? Numa sequência, temos que f de 1 é igual a 3 e f de n mais 1 é igual a 2 vezes f de n mais 1. Então, o valor de f de 4 é... Observe uma coisa, essa questão tem uma pegadinha muito macabra se você não tomar cuidado. Vou fazer primeiro do jeito certo, depois eu vou mostrar como seria você fazer do jeito errado, que tem alternativa, tá? Olha só, f de 1 é igual a 3. Então, se eu jogar esse n aqui igual a 1, ó, 1 mais 1 vai dar o f de 2, tá vendo? Que aqui vai ficar 2. Então, vai ficar assim, ó, f de 1 mais 1 é igual a 2 vezes f. No lugar do n eu tô pondo 1, f de 1 mais 1. Agora, eu vou substituir os valores, ó, f mais 1 é 2. 2 vezes f de 1, ele falou que é 3. Então, você vai colocar aqui 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Ou seja, f de 2 é igual a 7. Reserve isso para mim em uma tigela, ok? Agora, eu vou descobrir o f de 3, certo? O f de 3 vai ser o seguinte, eu vou chamar o n aqui de 2 para dar 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 2 mais 1 é igual a 2 vezes f de 2, porque no lugar do n eu estou pondo 2, mais 1. Então, vai ser assim, ó, f de 3 é igual a 2 vezes f de 2, ou seja, 2 vezes 7, porque eu acabei de descobrir que f de 2 é igual a 7, mais 1. 14 mais 1, 15. Então, f de 3 é igual a 15. Agora, eu vou fazer o f de 4, que é o que a pergunta, né, o exercício quer. F de 4, então, vai ser f de 3 mais 1, porque o n agora é 3, tá vendo? Ó, 3 é igual a 2 vezes f de 3 mais 1. Então, vai ficar assim, ó, f de 3 mais 1, é f de 4, né, que é o que eu quero, é igual a 2 vezes f de 3, ou seja, 2 vezes 15 mais 1, porque o f de 3 é igual a 15, que eu descobri no passo anterior. 2 vezes 15, 30 mais 1, 31, que é a resposta da letra D, ok? Agora, onde está o erro? Mentira, né, isso aqui tá certo, mas onde você poderia errar de forma feliz, né? O pior erro é o erro feliz, tá? Você faz essa parte aqui, ó, só o primeiro. Carinha, certo? Você descobre que o f de 2 é igual a 7. Aí você fala assim, ah, tá, o primeiro termo é 3, o segundo é 7. Então, tá aumentando de 4 em 4.
Aí que você se ferra. Por quê? 7 mais 4 é 11 e 11 mais 4 é 15. E tem a resposta 15. Por que isso aqui dá errado? Porque ele não falou que essa sequência é uma PA para você fazer isso aqui. Ele seria, né, correto você fazer isso se ele falasse que é uma progressão aritmética, mas isso aqui é uma sequência qualquer que não é PA, entendeu? Então, por isso que não dá certo. Agora, pensando na sequência anterior, a sequência anterior era o seguinte, o primeiro termo era 3, o segundo era 7, o outro era 15 e o outro era 31. Aqui dá pra gente perceber que a formação dela é dobrar o termo anterior e acrescentar mais um. É justamente o que tá falando aqui, ó. Você dobra o termo anterior, porque se eu tô f de n mais 1 é o próximo termo, o n mais 1 é o próximo. É igual a 2 vezes o anterior mais 1. Então, aqui eu poderia descrever os outros termos sem necessariamente fazer esse processo demorado que eu fiz aqui. Então, o que eu faço? Eu dobro esse cara e somo 1. Vou dobrando e vou somando 1. 31 vezes 2 é 62, mais 1 é 63. Dobra esse cara, vai dar 126, mais 1, 127. Dobra esse cara, você faz a conta aí no cantinho, não tem problema. E soma mais 1, 255. Dobra esse cara, 255, certo? 255... vezes 2, 510, mais 1, 511. Então, essa aqui seria a sequência. Ela é uma sequência, mas não é uma PA. Esse é que é o problema. Se você encarar ela como uma PA, porque você tem o primeiro e o segundo termo, você chega numa resposta errada certa, né? Porque tem ela, mas ela não é a correta. Considere a sequência 2, 7, 14, 23 e assim vai. A soma de seus dois próximos termos é... Olha só, do 2 para o 7 você está aumentando 5. Do 7 para o 14 está aumentando 7. Do 14 para o 23, 9. Então, aqui, o próximo termo você vai aumentar 11, porque você está aumentando o aumentado de 2 em 2, né? Uma sequência aqui de números ímpares, olha. Então, o próximo termo aqui seria o 34. Aí, do 34 para o próximo, você vai aumentar 13, certo? Que seria o próximo número ímpar. Então, 34 mais 13 vai dar 47. E aí, você vai somar esses dois, porque ele quer a soma dos dois próximos termos. 34 mais 47, 81. Das afirmações abaixo, assinale a que for verdadeira. A PA de razão 3, cujo primeiro termo é 5, é decrescente. Se a razão é positiva, a PA é crescente. Beleza? Então, é errado. Letra B. A PA de razão menos 3, cujo termo é 10, é crescente. Errado. Porque a razão dela é negativa, então vai só diminuindo, né? Por exemplo, o primeiro termo é 10, o segundo vai ser 7, depois 4, e assim vai. Então, está diminuindo. A PA onde A5 é igual a 10 e A20 é igual a 50 é decrescente? Claro que não. Se o A20 está lá na frente e ele é maior do que um termo que está antes dele, é porque a razão está crescendo, né? A PA está crescendo. Letra D. A PA onde A20 é igual a 10 e A50 é igual a 10 é crescente. Não, ela é constante, né? A razão é 0, porque você está aumentando 0 e não está mudando, né? Então, ela é uma PA constante. Letra E, então, a verdadeira, uma PA é crescente se a N é menor do que a N mais K. Ou seja, um termo que está antes tem que ser menor do que os termos que estão depois dele. Verdadeira, letra E. Considere as sequências 1, 4, 7, 10 até 67 e 8, 12, 20 até 96. O número de termos comuns a essas duas sequências é... Olha só. Eu vou expandir só um pouco aqui essa sequência para vocês verem. A primeira, ó, era 1, 4, 7 até o 67. Então, tá somando de 3 em 3, foi o que eu fiz aqui. É óbvio que eu fiz automático aqui no Excel para eu ver uma coisa, mas vou explicar para vocês como eu faria sem ser de forma automática, né, claro. Eu expandi um pouco mais as duas sequências para eu ver os números que iam repetir nas duas e ver se eles têm uma lógica de formação. Ok? Então, eu expandi até aqui. Você não precisava expandir daqui para baixo, ó. Só até aqui estava bom para você perceber que ia repetir o 16 e o 28, porque aqui você está pulando de 3 em 3, ó. 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 3, 10. E assim sucessivamente até o 28. Aqui, ó, está pulando de 4 em 4. 8 mais 4, 12. Mais 4, 16, mais 4, 20. E assim vai até chegar no 28, que seria os dois primeiros termos repetidos das duas sequências. Então, esses termos, eles estão pulando de 12 em 12. Certo? Então, como eles estão pulando de 12 em 12, para você saber eles, seria só você pegar e começar a pensar assim. 16 é o primeiro que repete. Depois 28 é o que repete. Está somando 12. Soma mais 12 aqui, ó, vai dar 40. Tanto é que o 40 estava aqui, ó, que eu rabisquei, né? Então, se eu somar mais 12, vai dar 52 e mais 12, 64. Lembra que a primeira sequência ela acabava no 67?
Então, aqui, acabou, né? Porque se eu somar mais 12, vai ultrapassar. Ou seja, são 5 termos, né? Então, letra A, bem tranquilo, se você pensar dessa forma. Tá vendo que você nem precisou usar a fórmula? Por quê? Os números são pequenos, né? Terminou aqui numa sequência pequena. Se fosse grande, o que você ia fazer? Você ia ter que fazer pela fórmula, né? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, você ia delimitar pelo termo da menor das sequências, que é 67. Ok? Obviamente, esse termo 67, ele não pertence a essa PA que a gente está falando aqui, ó, que é a PA, vamos dizer assim, da junção das duas, né? Porque essa PA aqui, 16, 28, 40, etc., ela é uma PA de junção das outras duas. Mas se você usar isso aqui, vai dar certo. Porque, olha só, você vai considerar que é 67 mesmo. Observa, não é 67 oficialmente, seria 64. Mas como você não ia saber esse termo, você ia pensar, se vou jogar 67 para ver de qual é que é. Então, a N é 67. O A1 é 16, porque é o primeiro termo dessa PA mista, digamos, essa PA junta das duas. Mais N menos 1, certo? Que seria aqui a quantidade de termos, vezes a razão, que nesse caso é 12. Certo? A razão, porque está pulando de 12 em 12. Você ia resolver essa equação aqui de primeiro grau. Esse 16 ia passar para cá subtraindo, ia ficar 67 menos 16. 67 menos 16 vai dar 51, certo? Beleza, então ficou assim, ó, 51, que esse cara passou para cá, né? É igual a N menos 1 vezes 12. Esse 12 ia passar para cá dividindo. 51 não é divisível por 12, concorda comigo? Só que aí, o que nós íamos fazer? Dividir assim mesmo, fingir de egípcia, deu 4, tá vendo? Aí eu ia pegar, ó, ia arredondar para baixo, por quê, né? Como esse número aqui deu para cima, eu ia considerar que o resultado aqui para dar inteiro tinha que ser para baixo, tá? Então, aqui 4 é igual a N menos 1. Quando eu passasse esse 1 para cá, ia somar, ou seja, N é igual a 5. Por que eu estou falando isso? Porque vou repetir aqui se essa parte ficou um pouco confusa. Esse 67 não era para ele ser 67, era para ele ser um número abaixo, certo? Porque a minha PA aqui, ó, ela termina antes do 67. Então, por isso que eu fiz esse arredondamento aqui do 4 para baixo e não para cima. E aí eu passei o 1 somando, então N é igual a 5. Porque essa PA, que é a primeira, né, que ela acaba em 67, é ela que delimita o tamanho da quantidade de termos, porque a outra é maior. Se fosse pela outra, podia encaixar mais números. Mas essa aqui delimita, por isso que eu tenho que usar o dela, que é o menor dos finais, vamos dizer assim. Agora, preste muita atenção. Eu vou mostrar para vocês agora uma questão, ó, do Enem 2016 que é idêntica a essa, o raciocínio é muito parecido, certo? Para vocês verem a diferença do Enem para os outros vestibulares. Porque o que acontece? O Enem, ele não vai te dar uma questão assim no seco, ele conta uma história antes, né? Ele leva para jantar, né? Não chega assim na tora querendo a resposta. Então, o Enem conta um contexto, exatamente, obviamente, né, redundantemente, para contextualizar o problema, para você imaginar aquela situação e poder ter um pouco mais de facilidade com aquilo ali no seu dia a dia, tá? Olha essa questão. Sob orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente de 2 em 2 andares. Ele já te falou a razão dessa PA. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10 e assim sucessivamente de 3 em 3. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, há exatamente 20 andares em que foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétricas pelos dois. Qual é o número de andares desse edifício? Primeiramente, eu quero que vocês entendam a similaridade dessas duas questões. Lá, no exercício que a gente fez da PUC, ele te dá uma PA, certo? Falou que aqui a razão é de 3 em 3, e aqui na nossa, a outra, né, a razão é de 4 em 4. Tanto é que, olha só, a razão da PA unida dos dois é 12, que é 3 vezes 4, ok? Aqui, nessa, ele dá também o começo da PA aqui e daqui também. E aí, ele vai falar o seguinte, eles terminaram no andar, que foi o último andar lá, coincidentemente é um termo das duas PAs, tanto dessa quanto dessa. E quer saber, né, dado que são 20 termos iguais para as duas PAs, 20 termos em comum, qual seria esse AN, o último termo, entendeu? É muito similar essas duas questões. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai pensar nessa PA, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Está andando de 2 em 2, né? 9, 11, 13. Vamos só andar mais um pouquinho só para a gente ver. E a outra? 1, 4, 7, 10, mais 3, 13, que está andando de 3 em 3. Aqui a gente já começou a perceber o padrão de repetição, ó. 1,
depois o 7, depois o 13. Eu vou fazer igual eu fiz no outro exercício. Eu vou escrever a PA junta dos dois, que seria 1, 7, 13. E vou observar ela. 1, 7, 13. Está pulando de 6 em 6. Então, a razão dessa nova PA, que é a PA junção das duas PAs anteriores, é 6. Que é 2 vezes 3, porque é a multiplicação da razão das outras duas, né? Assim como aqui foi 12, que era 4 vezes 3, né? Que era a razão dessa era 3 e a razão dessa era 4, 4 vezes 3, 12. Aqui é a mesma coisa. A razão dessa é 2, a razão dessa é 3. Então, a razão da junção das duas é 6, que é 2 vezes 3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula. Por quê? Né? Eu quero saber o AN, dado que a quantidade de termos repetidos aqui vão ser 20. Então, vai ficar assim, ó. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O meu AN é o que eu quero descobrir. Só que eu sei que ele é o A20, né, da PA. É igual a 1, que é 1, mais N menos 1 vai dar 19, certo? Porque se nós temos 20 termos, 20 menos 1 dá 19, vezes a razão, que é 6. Então, eu vou fazer 19 vezes 6 na calculadora. Você vai fazer no cantinho, dá 114, mais 1, 115. Então, o A20 aqui, ó, é 115, ok? Resposta da letra D. Mas percebam, eu acho interessante quando vocês fazem uma lista de exercícios, a percepção que eu quero que vocês tenham é essa, de ver um exercício e falar assim, olha só, é uma questão muito parecida com o que já caiu no Enem. Uma sequência de triângulos é tal que o primeiro, a base é 3, a altura é 5. A partir do segundo, cada triângulo, né, a base aumenta 5 e a altura aumenta 3. A área do quinto triângulo vai ser qual? Olha só, nós vamos fazer aqui uma PA com os números que vão dar na base. Ele falou que aumenta de 5 em 5, ok? Então, pensa assim, a primeira é 3, aumentou 5, ficou 8. Aumentou 5, ficou 13. Aumentou 5, 18. Aumentou 5, 23. Então, o quinto triângulo, ele vai ter uma base 23. Já a altura aqui, ó, ela começa com 5 e aumenta 3. Então, vai ser 5 mais 3, 8, mais 3, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. Então, a altura vai ser 17. Então, o que nós vamos fazer? A altura do quinto triângulo. Base vezes a altura sobre 2. Vai ser 23 vezes 17 dividido por 2. Obviamente, você vai fazer essa conta no cantinho. Eu vou fazer na calculadora, ó. 23 vezes 17 dá 391, dividido por 2, 195,5. Letra E. Questão 7. Determine o primeiro termo de uma progressão aritmética de razão menos 5, cujo décimo termo vale 12. Então, a razão é igual a menos 5. O décimo termo, ou seja, o A10, ele é igual a 12. Lembrando que AN é igual a A1, né? Mais N menos 1, vezes a razão. Você nunca pode esquecer essa fórmula. Ou seja, o A10, ele é igual a 1 mais, como N é 10, menos 1 fica 9. Então, A10, ele é igual a A1 mais 9 vezes a razão. Então, o A10 é 12. Pensa comigo. A10 aqui, ó, é 12, que foi dado. O A1 é o que eu quero descobrir. 9 vezes a razão vai ser 9 vezes menos 5, que dá menos 45. Então, esse menos 45 passa para cá somando, vai ficar 45 mais 12. A1 é igual a 57. 8. Em uma progressão aritmética, sabe-se que A4 é igual a 12 e A9 é 27. O 15º termo dessa progressão é qual? Então, vamos pensar o seguinte, ó, A4 é A1 mais 3 vezes a razão. Lembra? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Você sempre vai pensar assim, A4 é igual a 1 mais 3R. A9 é A1 mais 8R. E assim sucessivamente. Certo? Então, aqui, ó, eu vou falar A4 é igual a 12, é igual a 1, que é o termo que eu preciso descobrir, mais 3R. Ok? Porque é 4, então é 3R. Se é 9, é 8R. Se é 12, é 11R. E assim vai, porque é N menos 1 nessa parte aqui, ó. Certo? Então, A9 é 27, certo? É igual a A1 mais 8R, para a gente fazer um pouquinho mais rápido. Isso aqui vira um sistema de equação, que eu vou simplesmente resolver, né? Então, por exemplo, se eu multiplico a primeira equação por menos 1, ó, certo? Fica tudo negativo aqui. E eu somo, esse A1 some. Então, vamos somar para o A1 sumir, certo? 27 menos 12 é 15. A1 corta com esse aqui. 8 menos 3 fica 5. Então, a nossa razão é 15 dividido por 5, 3. A razão é 3, agora eu descubro o A1. Por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, ó, fica 27 é igual a 1 mais 8 vezes 3, que é 24. Esse 24 passa para cá subtraindo, 27 menos 24, A1 é igual a 3. Beleza? Se eu tenho o primeiro termo e a razão, eu descubro qualquer termo.
O 20º elemento da sucessão aritmética que está ali é qual? Pensa o seguinte, se ele quer o 20º, ele quer A1 mais 19R. A1 é 12. A razão aqui é 5, porque está pulando de 5 em 5. Ou seja, A1 mais 19R. 19 vezes 5. 19 vezes 5, se fosse 20 vezes 5, era 100. Uma parcela a menos de 5 vai dar 95. Então, é 95 mais 12, que vai dar 2 mais 5, 7. Aqui, 10, 107, letra D. Tá vendo? Você não precisa ficar escrevendo fórmula, demorando daquele jeito, não. Sempre pensa nisso. Se ele quer o A20, é A1 mais 19R, certo? Se ele quer o A50, é A1 mais 49R. Se ele quer o A100, é A1 mais 99R. Por causa do N menos 1. Determine quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000. Primeira coisa que você tem que pensar, qual que é o primeiro múltiplo de 9 depois do 100? Pensa num número antes que o 100, que é o 99. Ele é múltiplo de 9, obviamente. Se eu somar mais 9, vai ser múltiplo de 100. 99 mais 9 vai dar 108. Lembra que a soma dos algarismos aqui sempre dá 9? Ó, 1 mais 0, 1 mais 8, 9. Então, esse é o primeiro múltiplo de 9. Agora, pensando lá no último múltiplo de 9 desse espaçamento de números. 1000, um múltiplo de 9 é 999, né? 999 dividido por 9. Ok? Agora, a gente tem o A1, que é o primeiro termo dessa progressão, e temos o AN, que é 999. A gente tem também a razão, que é 9, porque para ser múltiplo de 9 tem que pular de 9 em 9, ok? Então, agora basta eu descobrir meu N jogando na fórmula dos N termos, do enésimo termo da PA, né? Então, ó, o enésimo termo, que é o último, é 999. O primeiro termo é 108, mais N menos 1 vezes 9, que é a razão. Você não vai fazer esse chuveirinho aqui, pelo amor de Deus, tá? Vamos passar esse 108 para cá, subtraindo. Vai ficar 999, certo? Menos 108, que vai dar 891. Certo? Então, deu aqui, ó, 891 é igual a 9. Eu posso pôr esse 9 na frente se eu quiser. N menos 1, tanto faz. Porque multiplicar isso vezes 9 é a mesma coisa que multiplicar 9 vezes isso, porque a ordem da multiplicação não altera. Só para ficar visualmente melhor aqui. Esse 9 eu vou dividir aqui, ó, passar dividindo para o outro lado. Lembrando daquele critério de divisão do 9 que eu vou deixar aqui. Certo? Termina com 1, então falta 9 para chegar no 10. Depois 89, o próximo número que termina em 9 é o 99. Se você tá assim, gente do céu, como é que faz isso? 891 dividido por 9, tá? É um macete que eu já ensinei aqui, ó. Você corre lá e dá uma olhada para você fazer conta por 9 rapidão. Então, N menos 1, ele é igual a 99. Esse 1 passa para cá somando, então N é igual a 100. Ou seja, a quantidade de múltiplos de 9 que há entre 100 e 1000 é 100.